Seja bem-vindo ao canal Teólogo na Net, eu sou o teólogo Tiago Santos e hoje eu vou responder mais uma pergunta do quadro Respondendo Perguntas Bíblicas. Mas antes eu quero pedir para você que está chegando agora no meu canal, que você se inscreva, faça a sua inscrição também. Eu peço agora a todos que deixem o like no vídeo, compartilhe o conteúdo e, acima de tudo, eu quero que todos também venham orar pelo meu canal para que o nosso Deus, o Senhor, dê o crescimento e a unção para este canal continuar crescendo para a glória do nome dele. A pergunta, então, que eu vou responder é a seguinte: os mortos terão uma segunda chance? A pessoa que já morreu, não aceitou Jesus, não aceitou a palavra, não foi batizada, ela vai ter uma segunda chance para ser salva? É o que eu vou responder. Vamos então à chamada do vídeo e eu já volto para a resposta. Eu já vou fazer aqui uma introdução sobre este assunto. A Igreja do Santo dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons, eles praticam o batismo chamado batismo pelos mortos. Como que acontece esse batismo? O nome desse batismo é batismo vicário. A pessoa que já morreu, que não aceitou Jesus, ela pode ser batizada através de uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa vai representar ela aqui na terra e será batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este batismo só acontece nos templos da Igreja do Santo dos Últimos Dias. E aonde eles se apoiam para fazer esse batismo pelos mortos? Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 29. Paulo faz uma pergunta: doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Mas Paulo ainda faz mais uma pergunta: por que se batizam eles então pelos mortos? Nesta passagem, a Igreja do Santo dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons, realiza o batismo vicário. A pessoa é batizada representando uma outra pessoa que já faleceu. Agora, será que este batismo tem fundamentação bíblica realmente? Será que o apóstolo Paulo estava falando que a Igreja de Cristo praticava o batismo pelos mortos, batizando uma pessoa que já, em nome de uma pessoa que já morreu? A Igreja dos Santos dos Últimos Dias defende que esse batismo é válido porque a salvação de Cristo é para todos, veio para alcançar todas as pessoas e todos têm esta chance. Agora vamos analisar o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso. Para melhor entendimento, eu separei aqui uma leitura em uma outra versão da Bíblia. Eu vou ler agora a versão da Bíblia NVT, na NVT, Nova Versão Transformadora. E o que dizer dos que se batizam pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? Paulo estava querendo dizer que um grupo aqui na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, estava ensinando, declarando, falando para os cristãos, para os irmãos em Cristo, que os mortos não ressuscitavam, que os mortos não poderiam ressuscitar. Veja que este grupo já não tinha um entendimento pleno da palavra de Deus. Por não terem um entendimento pleno da palavra de Deus, eles se batizavam em favor dos mortos, porque Paulo está falando, este grupo aí, eles se batizam em favor dos mortos. Então por que eles, se eles não acreditam que não há ressurreição, por que eles, não nós, mas eles se batizam em favor dos mortos? Então não era propriamente a Igreja de Cristo, o corpo genuíno cristão, que se batizava em favor dos mortos, mas um grupo dissidente de hereges que professavam que não existia ressurreição dos mortos. Aqui eu trago uma interpretação analisando o texto bíblico. E o capítulo 15 de 1 Coríntios é claro e evidente que Paulo está defendendo que há ressurreição dos mortos.
Já os hereges diziam que não existia a ressurreição dos mortos e se batizavam pelos mortos. Então, não era o corpo genuíno de Cristo que praticava o batismo em favor dos mortos. Hebreus capítulo 9, versículo 27, olha o que está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado por Deus que o homem pode morrer somente uma vez, salvo as exceções daqueles que foram ressuscitados. Lázaro, que morreu, Jesus ressuscitou, então Lázaro morreu 2 vezes. E aqueles que Jesus ressuscitou, a menina que era a filha do Jairo, e o filho da viúva de Naim, salvo essas pessoas que ressuscitaram, então morreram mais de uma vez. Mas no geral, a lei do Senhor é que o homem morra uma vez e depois disso não tem salvação, não vem novas oportunidades para ser salvo, novas oportunidades para aceitar Jesus, não. Depois da morte vem o juízo. A coisa é séria, não tem chance. Depois que morreu, se não aceitou Jesus, não pode ser salvo. Se não aceitou o Senhor, não tem mais uma outra oportunidade. Alguém se batiza no lugar? Não, morreu, vem o juízo, morreu, vem o julgamento, morreu, vem o trono de Deus para julgar a pessoa, e é preciso aceitar Jesus em vida. Agora, para concluir, eu só vou citar no Evangelho de Marcos. Jesus disse: e quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16, tá bom? Eu fecho aqui a resposta, então, afirmando que não há uma segunda chance de ser salvo para aqueles que já morreram sem aceitarem Jesus. Não há uma segunda chance para os que já morreram. Se não aceitou em vida, não tem como aceitar em morte. Tá bom? Eu fecho aqui a minha resposta. Você pode deixar sua opinião nos comentários, mandar uma pergunta bíblica que você aí desejaria ver eu responder aqui no canal Teólogo na Net. Vai ser um prazer, tá bom? Fico por aqui, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos.